A nossa programação para conversarmos um pouco mais sobre o cenário. Muito bom dia, Marcelo, seja sempre aqui, muito bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada. Marcelo, a gente está discutindo aqui bastante, acho que essa semana o assunto da semana como um todo é a inflação. Hoje a gente teve dados do CPI nos Estados Unidos, mas tivemos ontem o nosso IPCA, trazendo ali, inclusive, né, um pouco mais, acho que de atenção, principalmente para os núcleos, alguns dos núcleos em si. Talvez, principalmente ali, né, a gente viu ontem uma reação do mercado e uma expectativa de que a magnitude, de repente, ali o corte da Selic não seja como o mercado estava esperando que fosse. A gente tem ainda, né, de um outro lado ali, acho que uma atividade mostrando um dado mais forte até, meio que, né, uns dados econômicos ali mostrando um indicador mais forte essa semana. Isso pode, de alguma forma, trazer algum, né, na sua visão ali, pesar um pouco mais na decisão do Banco Central em relação à velocidade ou, de repente, até a própria magnitude do corte de juros, ou você acredita que os dados ali econômicos da inflação ainda podem trazer esse peso maior nessa decisão da política monetária? Bom, vamos lá. O mercado ontem de manhã olhou os dados bastante, a abertura foi bem ruim, né? Olharam lá, eles falam o core da inflação, né? Que são os bens e serviços que tem uma correlação melhor com a taxa de juros, tirando energia e alimentos, que vieram um pouco mais fortes, né, com inflação um pouco maior do que o esperado. Então o mercado, de uma certa forma, interpretou que isso poderia afetar a velocidade e a amplitude do corte de juros do BC. Pode fazer começando agora no segundo semestre, a expectativa é que isso comece agora em agosto. Então, acho que teve essa interpretação inicial, O mercado reagiu bem mal, mas ao longo do dia, acho que o mercado voltou um pouco, acho que isso já está, pelo menos consensual no mercado, porque a gente vai saber o que você vai fazer na prática, que realmente, apesar dessa inflação core, que eles falam, está um pouco acima do esperado, ela vem caindo, né? E os outros itens, principalmente a alimentação, que afetou bastante, veio bem para baixo ontem, o overhead, né, o número geral de inflação, já está bem abaixo, já está dando sinais de que da trajetória de queda de inflação, né? Então, eu acho que o mercado, ao longo do dia, absorveu isso melhor. Obviamente, a velocidade e a amplitude ainda é uma dúvida, mas eu acho que dificilmente o BC não vai começar a cortar agora em agosto. Aí o mercado está precisando entre 25 e 50 bips, né, de corte aí para o início para agosto, mas eu acho que já está. Os números vieram, de certa forma, mostrando, consolidando a visão de que a inflação está em baixa, né? Tem espaço para se cortar juros, 13,75 com a inflação aí na ordem de 4,5%, 5%. Né? A gente tem um juro real muito alto, dado o nível de atividade que a gente está vendo. Marcelo, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora contigo. E eu gosto de fazer essa pergunta, né, até para medir a sensação dos gestores, dos estrategistas que conversam aqui com a gente, porque, tá dado praticamente essa queda nos juros e a gente já viu o mercado precificando, né, vários setores, várias empresas, a gente viu algumas pernadas ali em setores mais sensíveis ao juro, que com essa expectativa, né? A partir do momento que o juro cortar, a partir do momento que o Banco Central começar essa trajetória de queda, tem mais preço para fazer, tem mais prêmio para capturar, seja no mercado, na curva de juros, seja nas próprias empresas, né, dos próprios preços vistos na tela ali, né, das companhias. Esse movimento tende a melhorar esse ambiente e reprecificar as ações, na sua visão? Vamos lá, a gente tem até discutido muito aqui internamente o que a gente acredita que aconteceu. Esse primeiro movimento que a gente viu aí em maio e junho foi um movimento muito, daí eu estou falando da bolsa especificamente, né, e os juros, olhando pelo aspecto do mercado de juros, foi um movimento muito forte e muito rápido. A bolsa estava lá entre 102 e 105,
por um bom tempo, chegou a 100 mil, e agora estamos indo para patamar de 118, 120 mil. Então, foi um movimento forte e intenso. E esse movimento foi todo baseado em expectativa de corte de juros. Quando a gente pega o PIB que divulgado no primeiro trimestre, a gente teve um agrícola muito forte e os outros setores ali, nada que entusiasme muito. Então, a gente acha que esse primeiro movimento, de bolsa, foi um movimento muito concentrado na expectativa de corte de juros. A gente tem conversado, e tem uns indicadores internos que a gente olha, conversaram com muita empresa. A gente vai entrar agora na temporada de resultados, a última semana de julho, início de agosto, as empresas vão começar a reportar resultados. E aí que a gente está um pouco na dúvida do que vai acontecer, porque a gente acredita que o resultado das empresas, relativo ao segundo trimestre, né, que acabou em julho, não vão ser resultados fantásticos, vão ser aquele resultado, puxa, a gente vai começar a ver crescimento de receita forte, crescimento de lucro forte, e que pode decepcionar um pouco o mercado, porque o mercado andou numa expectativa de corte de juros, as empresas vão começar a divulgar resultados, o juros ainda não vai ter sido cortado, que vai ser agora em agosto. Então, a gente vai ter que acompanhar muito de perto a qualidade dos resultados dessas empresas, que aí nos conference calls as empresas tendem a dar um pouco mais de detalhe de como se as vendas foram melhorando ao longo do segundo trimestre, se o mês de julho já foi um pouco melhor, para a gente começar a ver tendência, porque até agora essa valorização que as ações tiveram foi de expectativa. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, a gente acredita que para ter uma próxima pernada, né, como você colocou, agora a gente precisa de ver dados das empresas efetivamente melhorando, dado que o Banco Central vai começar a cortar juros agora em agosto. Então, eu acho que o mercado vai precisar ver os dados melhorando, e aí o que a gente acredita aí no horizonte, né, de médio prazo, pode ser que a gente entre num ciclo virtuoso, né? Então, o BC começa a cortar os juros, renda disponível da população melhora, receita das empresas melhora, despesa de juros cai, e o lucro das empresas começa a crescer. Isso aí é um combustível para a Bolsa ter uma performance melhor aí já no segundo semestre. Perfeito. Marcelo, eu quero rapidinho só trazer a Débora Oliveira, está com uma informação importante aqui para a gente já volta para continuar o nosso papo. Débora, o que você traz aí para a gente? Informação da B3? Exatamente isso, viu, Felipe? Só para poder atualizar aqui o pessoal, foi anunciado aqui pela B3 que o fechamento do pregão dessa terça-feira, houve um erro ali nas informações, eu quero até trazer exatamente aqui como está, porque, na verdade, para eles, já foi corrigido no mesmo momento em que houve o erro especificamente. A B3 tinha informado um problema no fechamento dos índices acionários na sessão de ontem, certo? O Ibovespa fechou aos 117.555 pontos, uma queda de 0,33%. E não 117.220 pontos, queda de 0,61%, que era o que constava aqui, inclusive, né, no índice. Eu vou até ampliar aqui o gráfico para a gente dar uma olhada no candle de ontem, aqui no resumo do candle de ontem. O fechamento como ficou aqui, ó, a queda de 0,61%, né, fechamento 117.219 pontos. Segundo a B3, né, a queda, na verdade, foi de 0,33% aos 117.220 pontos. Segundo a B3, foi isso que aconteceu e aí teria sido já corrigido logo depois do pregão, viu, Felipe? Perfeito, Débora, obrigado pelas informações. Pois é, a B3 confirmando aí esse equívoco, né, esse erro operacional, mas rapidamente já consertado e sem prejuízo para as operações. Marcelo, voltando a falar contigo, você estava falando sobre alguns triggers, né, algum combustível para a gente poder ver mais uma pernada, e no primeiro semestre a gente falou bastante de entrada de investidor estrangeiro. Virou o ano, né? Começamos o mês de julho e o estrangeiro está só tirando o recurso, de repente para curtir as férias, né? Talvez lá fora com o dinheiro que ganhou aqui no Brasil. Mas essa saída, esse movimento de saída do investidor estrangeiro tem trazido preocupação, causa preocupação justamente por, de repente, tirar um pouco desse ímpeto e também tirar um pouquinho dessa gasolina que ajudou a gente a ter alta no índice ou alta em algumas empresas nesse começo de ano?
Bom, vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa olhar quando a gente fala do investidor estrangeiro, até porque a gente tem conversado até com alguns investidores estrangeiros para entender a cabeça dele. Eu acho que o primeiro aspecto é o aspecto qualitativo de Brasil. Eu acho que a gente está num posicionamento muito bom para atrair recursos estrangeiros agora. A gente já está com a inflação sob controle, estamos entrando no ciclo de corte de juros, a reforma tributária passando. Então, a gente tem aí, qualitativamente falando, a gente tem o investidor estrangeiro está olhando o Brasil com bons olhos. Mas eu acho que tem dois aspectos aí que eu acho que o investidor estrangeiro ainda são muito relevantes para ele. Inclusive, a gente ouviu isso literalmente em algum deles. O investidor estrangeiro quer ver efetivamente o juro ser cortado. Ele quer ver o BC ir lá cortar os juros. A curva já está na curva. Muitos investidores estrangeiros querem esperar o início do ciclo de corte de juros para entrar efetivamente. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que às vezes é uma preocupação para o investidor estrangeiro, é que além da bolsa já ter andado alguma coisa, você tem um câmbio que para ele é uma exposição, né? Uma vez que ele traz os recursos e compra ativos no Brasil, ele está exposto à variação cambial. E o nosso câmbio já, estamos falando de 4,80, nível de 4,80, que ele também precisa incorporar isso, né? Então, eu acho que eles estão pesando isso, mas eu acho que, de um modo geral, o cenário é bom para a vinda de investidores estrangeiros para o Brasil aí nos próximos meses. Perfeito. Marcelo, nesse sentido, né, o investidor estrangeiro, como você falou, ele acaba olhando várias situações ali para poder fazer seu investimento, e a gente também agora acaba tendo o início da temporada de resultados e sempre a gente vai compondo, né? Tem a perspectiva de inflação, tem a perspectiva da taxa de juros, tem a perspectiva do resultado operacional da empresa. Muitas empresas, inclusive, tendem a ter nesse segundo trimestre uma piora ali na percepção de lucratividade, uma piora na percepção de algumas margens. Como que você está esperando encarar essa temporada de resultados? Você acredita que as empresas vão demonstrar essa queda, essa piora no ambiente que muita gente está falando? Você acredita que as empresas vão acabar reportando resultados não tão atrativos, se a gente for fazer a comparação? Claro, do primeiro trimestre talvez tenha uma melhora, mas de repente no ano contra ano pode ter uma piora. Como que você está avaliando, né, esse início de temporada? Como que a gente pode encarar essa temporada aí na sua visão? Vamos lá. Eu primeiro vou falar em termos absolutos. Eu acho que os resultados não serão resultados bons. Mas eu acho que aí você tem a questão da expectativa, né? Porque o resultado ser ruim, mas você já está com a expectativa do seu resultado ser ruim, é que eu acho que vai fazer a diferença. Se você olha o que aconteceu nos últimos 12 meses, eu gosto sempre de olhar ano contra ano, porque você tira um pouco o efeito da sazonalidade, né, dos trimestres. A gente não está tendo um PIB tão forte, como eu disse, o PIB no primeiro, o que está impulsionando o PIB é o agrícola, e a Bolsa Brasileira, ela não é uma boa representatividade do PIB, né? Ou seja, a gente tem poucas empresas do setor agropecuário na Bolsa, então ela tende, a gente precisa estratificar, né, olhar setorialmente. Então eu acho que o top line, né, a receita das empresas não vai ser muito positiva nesse trimestre. A gente acha que algumas empresas a gente já vai ver alguma coisa de corte de custo, até porque você já tem queda de commodity, alguma coisa pode se capturar nisso. Mas eu acho que o grande peso aí no resultado das empresas do segundo trimestre são os juros, né? A perspectiva de corte de juros não diminui a despesa de juros real das empresas, né? Então, isso afeta o lucro diretamente. Então, eu não acho que a gente vai ver grande crescimento de lucro ano contra ano do segundo trimestre de 23 para o segundo trimestre de 22. Não acho que a gente vai ver. A gente olha aí os dados de
vestuário ainda com venda bastante fraca, alimentos também com inflação negativa, as empresas de alimentos devem sofrer bastante, principalmente o varejo alimentar, né, deve sofrer com a receita. Então a gente não acha que vai ser esse resultado do segundo trimestre vai ser um resultado espetacular. E, de novo, as despesas de juros ainda vai estar lá pesando no resultado das empresas. O que a gente vai precisar prestar muita atenção agora nessa temporada é o discurso das empresas. Como é que foi a evolução, se já está vendo alguma melhoria ao longo do segundo trimestre e no mês de julho, de melhoria de performance, de vendas, né? Em contraste com o resultado do segundo trimestre, que não deve ser tão bom assim, em termos absolutos. Agora, a expectativa do mercado para esse segundo trimestre não tem grande expectativa, não. Eu acho que não deve decepcionar no sentido de que acho que o mercado já está esperando que os resultados não serão tão bons assim. Então a gente pode ver até, de repente, um movimento de alta em algumas empresas. Se a expectativa era muito ruim, vem só ruim, né? O mercado Exatamente. Acaba também se movimentando nesse sentido, né, Marcelo? Exatamente. E aí o resultado vem ruim, mas muitas empresas falam, olha, o resultado foi ruim, mas eu já estou vendo melhor aqui no mês de julho, a gente já viu o consumidor vindo, a inadimplência melhorando, então tem esse também, o lado qualitativo do resultado também, mesmo ele não sendo bom, pode ter surpresa positiva. Assim. Algum guidance, portanto, trazendo uma perspectiva melhor. Só para eu encerrar, Marcelo, uma última questão. Nesse sentido, você destacaria algum setor que pode estar nessa perspectiva de avaliação, de repente tá vindo, tem uma perspectiva bem ruim, mas de repente pode vir algo não tão ruim. Na sua visão, na sua análise aí dentro da casa, tem algum setor que você imagine possa vir nessa perspectiva? Eu vou até comentar o que saiu hoje de manhã, né? Os dados operacionais de algumas construtoras saiu de manhã, vieram bem fortes as vendas, lançamento, velocidade de venda, surpreendeu a gente positivamente, principalmente as construtoras mais voltadas para os imóveis de baixa renda, né? Esse foi não saiu o resultado, mas eles já soltam dados operacionais relativos ao segundo trimestre e os números vieram melhores do que se esperava. Eu vi de manhã, se não me engano, foi Direcional e Cury também, né? As duas empresas. Isso. E ontem já tinha saído Mitre, Moura do B, enfim, essas empresas acabaram tendo uma prévia operacional bastante forte, né? Bem importante. Maravilha, então. Ô Marcelo, agradeço sua participação, sempre muito bom esse papo, agradeço o seu tempo também. Volte sempre, um abraço para você. Obrigado, um abraço também. Tchau, tchau. Marcelo Nantes, gestor da ASA Investments, aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pela participação.